Esse método, pessoal, é que eu sigo. É uma análise gráfica. Como que ela vai funcionar? Você vai aplicar essa análise gráfica usando os padrões que a gente utiliza para operar. Os padrões universal, os mais conhecidos. Ok? E como vai funcionar essa análise? É o seguinte, a operação sempre vai ser em M1 e usando o pullback, que é o básico. E a análise gráfica sempre vai ser de 1 hora antes. Exemplo, se você vai operar 1 hora, não importa a moeda que seja, se é euro, GBP, USD, JPY, não importa. Se é digital, binário, etc. Não importa. Se é OTC, etc. Não importa. O que importa é que você vai analisar o mercado, o que aconteceu com o mercado 1 hora antes. Ou seja, exemplo, se você vai operar no mercado de opções binárias 1 hora da tarde, do intervalo da meio-dia até meio-dia e 59, você vai analisar se os padrões respeitou ou não esse intervalo e quais padrões respeitou. Os padrões que respeitou, você vai aplicar esses padrões da 1 hora em diante. É assim que funciona a análise gráfica, ok? Vamos lá, pessoal. Suponhamos que agora seja 1 hora da tarde, certo? Só que 1 hora antes, suponhamos que eu vou fazer a análise gráfica da meio-dia a meio-dia e 59, antes de eu começar a operar das 1 hora em diante. O que vai acontecer, pessoal? Suponhamos que agora seja meio-dia, hora de eu fazer a minha análise gráfica da tendência do mercado e analisar quais padrões está respeitando e quais que não estão. Vamos lá, pessoal. O que vai acontecer meio-dia agora, 1 hora antes? Eu vou fazer a minha análise gráfica. Eu vou aplicar os padrões universal que eu conheço no mercado de opções binárias. Aí vamos ver o que está acontecendo. Pessoal, olhando a tendência do mercado, a tendência está saindo de uma lateralização e iniciando uma alta. Isso é básico. Aí vamos aplicar o padrão para ver qual padrão que está respeitando e qual que não está. E anotar ele 1 hora antes, nessa análise gráfica. Pessoal, tá vendo que nós temos uma vela de comando de baixa? Aí, né, vai criar o suporte e resistência para ver se vai respeitar a vela de comando de baixa. Aí temos o que? Temos o suporte, correto? E temos o suporte sendo rompido pela próxima vela vermelha, pelo um pavio. Então isso significa que a nossa vela é de confirmação, sendo nossa vela de confirmação, a próxima vela tem que subir, tem que ser alta, e será uma vitória. Caso seja uma vitória, quer dizer que está respeitando a vela de comando de baixa. E está lá, pessoal, uma vitória, está respeitando. Vamos ver a questão da resistência dessa vela de comando. Essa vela de comando está sendo rompida por uma vela verde, certo? Quer dizer então que é a nossa vela de confirmação, essa que está rompendo a resistência da vela de comando de baixa. Quer dizer que a próxima vela vai ter que ser queda, vermelha. E foi. Ou seja, quer dizer que vitória. A vela de comando de baixa está respeitando. Essa análise gráfica de 1 hora antes, quer dizer que a gente vai operar a vela de comando de baixa 1 hora em diante. Entendeu? É assim que funciona. Aí, pessoal, anotamos lá, vela de comando de baixa, operar 1 hora em diante. O mercado está respeitando, ok? Essa dica os traders não vão ensinar para vocês, pessoal. Isso fica caladinho, quietinho. Está aí de forma simbólica para vocês e feito de coração, passando essa informação que vale ouro, pessoal. Vamos lá, vela de comando, pessoal, está respeitando lá de baixa. Agora a gente temos um lote de 4 velas, um lote de baixa de 4 velas. Aí a gente tem que marcar o suporte e a resistência e ver se está respeitando do lote de 4 velas. Vamos lá. Os lotes de 4 velas, pessoal. Tá lá a resistência. A resistência está sendo rompida, uma vela de confirmação, pela uma vela vermelha. O pavio está rompendo, ok? E temos
o suporte, que está sendo rompido por uma vela verde também, por um pavio. O que acontece, pessoal? O exemplo da resistência do lote de vela, de 4 velas. A resistência foi rompida pelo pavio, a nossa vela de confirmação, quer dizer que vai ser vitória na próxima vela. Então a resistência do lote está obedecendo. O suporte está sendo rompido por uma vela verde, um pavio. Então quer dizer que a próxima vela vai ter que subir, ou seja, a nossa vela de confirmação do rompimento do suporte do lote é verde. Então, pessoal, está confirmado, ok? Então quer dizer então que o nosso lote de 4 velas suporte e resistência, lote de baixa, vamos anotar mais à frente, vamos utilizar também para operar das 1 hora em diante, nesse exemplo. O que acontece, pessoal? Entra uma dica que vale ouro, pessoal. Coloque isso no coração. O padrão falso soldado, essa dica vale ouro. Então, pessoal, recapitulando. Pessoal, lote de vela, ok? Nunca opere lote de vela. Exemplo, tem um lote de vela. Nunca opere um padrão falso soldado após um lote de vela, ok? Que tenha suporte e resistência, ainda mais se estiver rompido. Toma cuidado, ok? Continuando, pessoal, por isso que esse falso soldado não pode ser operado, porque tem um lote com suporte e resistência atrás. Cuidado, é muito arriscado vocês utilizarem o falso soldado para operar após vindo de um lote, entendeu? Com suporte e resistência. Toma cuidado, não opere falso soldado, esse padrão, se tiver um lote atrás, ok? Essa dica vale ouro. Vamos lá, pessoal. Aí a gente marca lote de 4 velas de baixa para operar 1 hora à frente. Tá respeitando. A gente tem um lote de 6 velas, pessoal, de alta. A gente vai traçar o suporte e resistência nele. Resistência e suporte, ok? Aí, pessoal, tá vendo que tem um pavio rompendo a nossa resistência? É a nossa vela de confirmação. Quer dizer que a próxima vela vai ser queda. Aí você tem a opção de operar como pullback ou sem pullback, que vai ser vitória, ok? Vitória, quer dizer que está confirmada a nossa resistência do nosso lote de vela, de 6 velas. Vamos ver o suporte. O suporte, no caso, o mercado está subindo, não vai nem alcançar, ok? Olha lá, vitória de pullback do lote. Aí vai marcar lote de 6 velas de alta, tá respeitando. Aí o que está respeitando? Está respeitando vela de comando de baixa, está respeitando lote de 4 velas de baixa e está respeitando o lote de 6 velas de alta. É não operar 1 hora à frente. É assim que faz a análise. Vale ouro isso daí, pessoal. Ok, pessoal? E a outra dica que vale ouro: não opere lote de 3 velas. Não existe isso. É 4 velas para cima. Isso é lote para ser operado com suporte e resistência. 3 velas, não faça isso. Não faça essa loucura. Ok? Aí vamos lá, pessoal. Doji, pessoal, toma cuidado com doji, certo? Doji é um perigo, pessoal, quando existe um doji. Se você viu um doji, nasceu um doji, não opera padrão para frente do doji. Exemplo, não opera nenhum padrão, tipo exemplo, independentemente do padrão que seja, falso soldado, vela de comando, etc. Não, deu um doji, espera passar umas 3 velas para mais, não opera, ok? É por isso que no caso do falso soldado de alta não foi confirmado, porque tem um doji atrás, tá vendo, pessoal? Tem um doji, aí esse falso soldado de alta não será operado, você espera passar o padrão, para depois você entrar em outro padrão, ok? Deu doji, espera passar um padrão, não opera, opera no próximo padrão a seguir, ok? Cuidado com doji, pessoal, essa dica vale ouro também. Olha lá, os 3 soldados
isso é básico. Os 3 soldados, como está atrás do doji, pode ser operado. Mas se tivesse à frente do doji, não opere. Nenhum padrão. Essa dica vale ouro, pessoal. Ok? E vamos continuar. O falso soldado de baixa, pessoal. O falso soldado de baixa vocês já conhecem, não precisa nem relatar. Tá lá, vitória na certa, certo? Aí você vai marcar o que está, quais padrões estão funcionando. Está funcionando vela de comando de baixa, lote de 4 velas de baixa, lote de 6 velas de alta, 3 soldados de alta, falso soldado de baixa. Tudo para ser utilizado da 1 hora em diante, até as 2, como exemplo, certo? Os 3 soldados de alta, ok, tá tudo ok, tá funcionando. Essa 1 hora antes. Olha lá, pessoal, supimpa, se os 3 soldados tá funcionando, então quer dizer que vai funcionar sempre. E o que acontece, pessoal? Daqui é uma situação que agora que a gente tem um outro falso soldado de baixa, que existe um suporte de vela única lá atrás. Vou explicar o que é isso, pessoal. O suporte de vela única é quando dá um lote e aparece uma única vela. No caso aqui, no exemplo, é uma vela vermelha, e depois continua a sequência das outras velas da mesma cores do lote anterior. No caso, aqui no caso, é um lote de 6 velas verde com uma correção de uma vela única vermelha, e continua as velas verdes subindo na tendência. Ou seja, cuidado, porque nesse caso é aí que mora o stop, que o pessoal toma stop adoidado. No caso, vai criar um suporte no pavio dessa vela única. Fica atento com o suporte e resistência dos pavios de vela única. Mesmo que não tenha pavio, é marcado o suporte e resistência, ok? Nesse caso foi marcado o suporte e é um rompimento lá na frente de uma vela vermelha. Tá rompendo. E tá rompendo no padrão falso soldado tendência de baixa, ok? Nesse exato momento você pode operar vela única, mas não o padrão falso soldado de baixa, entendeu? Aí nesse caso, pessoal, uma vitória para quem fosse operar com vela única, no caso do suporte da vela única. E o mais interessante, viu o que o mercado provoca? Ele deu um suporte ocultado de vela única e criou um padrão falso soldado para te induzir. Aí você iria tomar um stop no falso soldado. Aí vocês iam ficar bravos comigo, mas você falou do falso soldado. Eu falei, mas lembra que padrões candle não é 100% garantido. Chegar até 95% de assertividade. Mas nada no mercado financeiro de opções binárias é garantido. Mas é bem assertivo, tem assertividade, 95% de assertividade, entendeu? E outra, lembrando que nós não prevê o futuro 100%, mas a gente faz uma análise de risco, uma estimativa. Igual eu estou ensinando para vocês, olha lá, mais uma vitória, viu? Em cima do suporte de vela única. Pessoal, aí não será operado esse padrão falso soldado, porque lá atrás existe um suporte de vela única que conecta nesse padrão falso soldado, ok? E continuando, pessoal, você vai anotar então vela única, operar em vela única, ok? 1 hora à frente. E vocês vão seguir essa regra, pessoal. Faça essa análise gráfica, pessoal, que vocês vão brilhar nas operações, vai diminuir o stop de vocês, a assertividade vai aumentar, você vai fazer uma gestão de risco. E lembrando, vocês vão operar apenas 2%, no máximo 3% do seu capital, e mais nada disso, ok? Um forte abraço, fica com Deus, pessoal, e muito obrigado, e Deus abençoe por ter adquirido esse conhecimento e esse presente simbólico feito de coração para ampliar a visão de vocês.